Eu escolhi esse livro do Santo Tomás, primeiro porque é o Santo Tomás. O Santo Tomás é uma pessoa muito inteligente. Escrevia e falava muito bem acerca de assuntos complicados, filosofia, metafísica pesada. E esse livro, O Ente é a Essência, é um livro pequeno. É digamos, um opúsculo, né? Uma pequena obra dele. É um livrinho pequeno. Apesar de ser pequeno, ele é bastante denso, tá? Então, o que eu pretendo fazer? A gente vai fazer aqui uma leitura conjunta. Eu vou lendo, vocês vão tentando entender. O que eu achar que é mais difícil, eu vou tentar dar alguma explicação. E sempre que ele fizer uma referência a Aristóteles, porque o Santo Tomás faz bastante referência a Aristóteles, que ele chama de o filósofo, com F maiúsculo, né, aqui na nossa tradução em português, eu vou ler eu vou ler essa referência que ele fez no livro do Aristóteles para a gente entender melhor. Tá? É isso que eu pretendo fazer. Proêmio. Já que um erro insignificante ao início pode tornar-se grande ao final, segundo o dizer do filósofo Aristóteles, no livro 1 da obra intitulada Sobre o Céu e o Mundo. Então, pessoal, aqui a gente vê uma primeira referência ao Aristóteles, certo? A um livro do Aristóteles sobre o céu e o mundo. E eu vou pegar aqui a referência e vou ler para vocês. No livro do céu. Então, Aristóteles diz o seguinte. Agora vocês não vão mais ler, tá? Eu tô lendo de outro livro, só a referência. O Aristóteles diz o seguinte. Podemos dizer que esse problema esteve sempre na origem, e a expectativa é a de que sempre estará. Da totalidade das contradições surgidas entre os que se manifestaram sobre o todo da natureza. Então, o Aristóteles aqui está fazendo uma referência aos filósofos anteriores a ele, aos pré-socráticos, tá? Que não são bem filósofos, né? A filosofia surge com Sócrates. Mas os pré-socráticos falavam sobre o todo da natureza. E o Aristóteles encontra um erro. Onde? Na base daquilo que eles falavam. Na origem. Por isso que ele fala isso. E aí ele conclui que é a referência do Santo Tomás. Isso porque um ligeiro desvio inicial da verdade multiplica-se posteriormente uma infinidade de vezes. Tá? O que o Aristóteles quer dizer aqui? O que tem de bom para tirar disso? Se a gente pensar numa casa, qual que é a parte mais importante de uma casa? O que é mais importante? O telhado ou a fundação da casa? O alicerce, né? O alicerce. Porque é ele que vai sustentar as demais coisas. Então, se tu quiser construir uma casa bem feita, comece fazendo bem feito o alicerce. Uma outra analogia. Se tu começar a desenhar uma linha reta, tá? Sei lá, 2 metros. Uma linha reta por 2 metros. Tu vai desenhando ela. Depois tu quer desenhar logo acima dessa uma outra linha reta, pelos mesmos 2 metros. E tu só pode se mover em linha reta. Se no início do teu desenho dessa linha reta, tu errar um pequeno grau ali, fazer um pouquinho torto, ao longo desses 2 metros, lá no final, a tua segunda reta já vai estar distante da primeira. Então são duas analogias para entender que importa muito mais fazer correto desde o início, porque se a gente começar errado, se a gente começar entendendo errado alguma coisa, ou começar fazendo errado alguma coisa, a obra final vai ser muito pior. Então essa é a mensagem sendo passada aqui. Tá? E a gente continua ali no livro. E uma vez que, conforme afirma Avicena no início de sua metafísica, as primeiras coisas que se concebem na inteligência são o ente e a essência, por isso, a fim de que o desconhecimento desses conceitos não conduza a erro, e para remover as dificuldades que lhes são inerentes, cumpre explanar o que se entende pelos termos essência e ente, e além disso, de que maneira esses dois conceitos se concretizam nas diversas coisas, e como se relacionam com as assim chamadas intenções lógicas, isto é, o gênero, a espécie e a diferença. Tá. Então aqui ele nos deu o início, né, do que vai ser esse livro,
que vai ser essa pequena obra. Então a gente, no final dela, deve ter claramente entendido o que é ente e o que é essência. E como essas coisas se concretizam. O que ele quer dizer com isso? A concretização dessas coisas, né? Porque se a gente está lendo aqui, a gente lê a palavra ente, é só uma palavra. Né? É só uma palavra, é só um conjunto de letras. Mas essa palavra, ela faz uma referência à realidade. Ela significa alguma coisa. Certo? Então, ela se concretiza na realidade de uma certa maneira. Por exemplo, eu sou um ente. Tá? A gente ainda não estudou isso aqui no livro, mas eu posso afirmar para vocês. Eu sou um ente. Eu sou esse conceito, o significado desta palavra ente se concretiza em mim. Certo? É isso que ele quer dizer aqui. Como essas coisas se concretizam na realidade. Em uma árvore, o que é ente? O que é essência? No anjo, o que é ente? O que é essência? Em Deus, será que Deus é um ente? Será que Deus tem essência? E numa pedra? Tá? É isso que ele quer dizer com isso. O Elias aqui perguntou se esses três últimos conceitos são das categorias. Mais ou menos. Mais ou menos, tá? Porque as intenções lógicas, elas meio que categorizam cada um dos entes, tá? Então cada ente vai ser categorizado em um gênero, vai ser categorizado numa espécie, e um ente vai estar em uma dada espécie por causa da sua diferença frente a outros entes que estão numa outra espécie. Tá? Isso a gente vai ver melhor depois. Mas as categorias, as 10 categorias, são coisas dentro de um ente. Tá? Não sei se deu pra entender bem, mas a gente tá bem no início, então tudo bem se vocês não entenderem isso agora. Mas são coisas diferentes, tá, Elias? A gente vai ver melhor. A gente vai ver melhor. Tá? Só pra esclarecer, o que é gênero no meu caso, tá? No Sheffield. O que é o meu gênero? O meu gênero é animal. Eu sou um animal. Qual que é a minha espécie? Ser humano. Certo? Sou da espécie humana. Qual que é a diferença? Se eu perguntar pra vocês o que me diferencia de um outro ente que está no gênero animal. Vamos pegar como, por exemplo, um cachorro. Qual que é a diferença minha frente a um cachorro? Alma intelectiva? Exatamente. O Uri ia falar alguma coisa? Então seria da inteligência, não de espécie no geral. Olha só. Dentro do gênero animal existem várias espécies, certo? Uhum. A gente está na espécie humana. Os cachorros estão na espécie canina. A diferença é o que faz com que o ser humano se diferencie de todas as outras espécies, menos complexas que ele. E o que nos diferencia dessas espécies? Que estão dentro do gênero, tá? Dentro do mesmo gênero animal. No nosso caso, é como não lembro agora quem falou, alma intelectiva, a gente reduz a palavra racional. Racionalidade. Então, a espécie do Sheffield, a minha espécie é a minha diferença é a racionalidade. Porque eu sou não só um animal, mas eu sou um animal racional. Certo? Então, só pra vocês terem ideia, mas a gente vai ver isso melhor depois. Não se preocupe. Obrigado. Show. Matheus Dias, as categorias estão dentro de um ente? De certa maneira, por analogia, elas estão dentro. Por analogia, porque as categorias elas não estão em algum lugar. Tipo, se tu me cavar aqui, tu não vai encontrar as minhas categorias. Mas as categorias são derivadas de mim. São derivadas do ente. Tá? A gente já vai ver daqui a pouco. As categorias é como se fossem inerentes? A gente já vai chegar nas categorias. Daí vai dar beleza, vai dar uma explicada. Daí caso vocês não entendam daqui a pouco, daí tu me pergunta de novo. Tá? Beleza. Tá bom. Ponto 2.
Sendo óbvio que é a partir das coisas compostas que se deve chegar ao conhecimento das coisas simples, aqui, nessa frase, já está contida a própria maneira com que o São Tomás faz para provar Deus. Ele parte das coisas compostas, ou seja, da realidade, das coisas materiais. Por que compostas? Porque são compostas de forma e matéria, potenciato, etc., para chegar em Deus, que é uma coisa simples. Né? E assim ele procede com tudo mais. Né? Então, e das posteriores chegar às primeiras, para que, partindo das noções mais fáceis, a exposição seja mais ordenada. Por esta razão, cumpre-nos partir do conceito de ente para depois atingir o de essência. Certo? Porque o ente tem essência. Então, o ente é, nesse sentido, composto e a essência é mais simples do que ente. Por isso que a gente vai começar falando do ente e depois da essência. Vai começar aqui? Schaeffer, Hum. isso é a mesma base metafísica também do Spinoza, que fala que uma substância precede de outra anterior. É a mesma base? Não tenho certeza porque eu não estudei Spinoza. Não posso confirmar. Ah, tá beleza. Tá bom. Mas uma substância dá para se dizer que deriva de outra. Sim. Porque ele falou certa que maneira. a mais simples, para o conhecimento da mais simples, exige partir das compostas, né? Isso aí. E Spinoza fala que para uma substância existir, ela tem que partir de outra anterior ou existir nela mesma. Eu não sei se a gente vai ver nisso em Tomás de Aquino, porque eu nunca li, eu tô lendo aqui a primeira vez também. Vamos ver isso. A gente vai ver que a nossa substância composta só existe por causa de Deus, que é uma substância simples. Tá? A gente vai chegar lá. Mas legal esse seu comentário aí. Perfeito. Capítulo 1. Importa saber que, segundo afirma o filósofo Aristóteles, né, no 5º livro da Metafísica, o ente em si mesmo comporta duas acepções. Perfeito, pessoal. Aqui a gente tem mais uma referência a Aristóteles, né, no livro Metafísica. E é uma referência ao livro 5º, que eu vou abrir aqui para a gente ler. Agora vocês só prestem atenção no que eu vou ler. Eu vou ler aqui um trecho de Aristóteles, onde ele usa a palavra ser, mas em Santo Tomás, esse ser que eu vou ler agora significa ente. Tá? É a mesma coisa. Vou estar lendo ser, mas é ente. Tá? Então Aristóteles diz o seguinte: o ser significa o ser acidental, primeira opção, e segunda opção, o ser por si mesmo, ou seja, por sua própria natureza. Tá? Aqui a gente tem duas maneiras de enxergar o ente. O ente acidental, os acidentes, e o ser por si mesmo, o ente por si mesmo. Tá? São as duas maneiras de enxergar o ente, o acidental e o por si mesmo. No primeiro caso, né, no acidental, dizemos, por exemplo, que a pessoa justa é instruída e que o homem é instruído, e que a pessoa instruída é um homem. Tal como dizemos que a pessoa instruída constrói porque acontece de o construtor ser instruído, ou acontece de a pessoa instruída ser um construtor. Tá? Então ele está predicando de um sujeito aqui, né? Falando de um construtor que é uma pessoa. De fato, neste sentido, uma coisa é uma outra coisa. Significa uma é um acidente da outra. Então esse é o primeiro sentido de ente. Tá? O acidente. Porque uma pessoa poderia não ser um construtor. Mas nesse caso é. Certo? Então esse construtor é um ente acidental. Ele continua. É o que ocorre com os exemplos dados. Pois quando dizemos que o homem é instruído, e a pessoa instruída é um homem, ou o branco é instruído, ou o instruído é branco, nos últimos dois casos, é porque ambos os predicados são acidentes do mesmo sujeito, enquanto no primeiro caso é porque o predicado é acidental ao que é. E dizemos que a pessoa instruída é um homem, porque a pessoa instruída
é um acidente de um homem. Vejam bem. Dizemos que a pessoa instruída é um homem porque pessoa instruída é um acidente de um homem. Analogamente, disse que o não branco é, porque aquilo de que ele é um acidente é. Então, só um comentário agora, pessoal. Ele tá querendo dizer que o não branco, de alguma maneira, é. Existe. Tem existência. Por exemplo, se eu pegar uma roupa branca, melhor, se eu pegar uma roupa preta, eu posso dizer, eu posso predicar dessa roupa preta que ela é não branca. Vocês estão entendendo? É uma negação. Acho que eu tô entendendo. É uma negação acidental. Por que acidental? Porque ela se segue daquela roupa preta, que é não branca. Mas ela só existe porque a roupa preta é. Só porque a roupa preta existe. Certo? Então, esse ente acidental aqui, ele só existe porque o anterior existe. A roupa, eu só posso dizer da roupa que ela é não branca porque ela é preta, positivamente. Tá? Então, essa negação, ela depende de uma positividade. A existência, Como é? ela depende da existência. Exatamente. Ela Exatamente. depende. É tipo como se não pudesse predicar um não sujeito. É tipo isso. Exatamente. Ela Sim. para que ela exista acidentalmente, né? Para que esse ente exista acidentalmente, nosso caso aqui, não branco, algo ser não branco, para que esse ente exista acidentalmente, né? Porque ele não existe por si, ele precisa de um ente anterior que existe. Que no caso vai ser o branco. Nesse caso é o branco. Exatamente. Exatamente. Que nesse caso é o preto, né? É o existir na existência de outro, isso. Isso, exatamente. Então a gente disse aqui, né, que a roupa é preta, então ela é não branca. Então esse ente não branco depende da roupa preta. Certo? Essa é a primeira maneira. Essa é a primeira maneira, né? Aí ele continua. Analogamente, disse que o não branco é, porque aquilo de que ele é um acidente é. São estes, portanto, os sentidos nos quais se diz que as coisas são acidentalmente. Ou porque ambos os predicados se aplicam ao mesmo sujeito, que existe, ou porque o predicado se aplica ao sujeito, que é, ou porque o próprio sujeito, ao qual pertence aquilo de que ele próprio é predicado, é. O que ele está querendo dizer aqui? Todas as maneiras acidentais de um ente existir dependem de um ente anterior que existe, do qual esse acidente é predicado. Tá? Aí a segunda maneira, tá? Essa é a primeira maneira, o ente acidental. Qual que é a segunda maneira? No caso da segunda maneira, seus sentidos são aqueles indicados pelas figuras de predicação, uma vez que o ser tem tantos sentidos quanto são essas figuras. Ora, considerando que alguns predicados indicam o que uma coisa é, outros sua qualidade, outros sua quantidade, outros sua relação, outro sua atividade ou passividade, outro seu lugar, outro seu tempo, a cada um destes corresponde um sentido de ser. Desta perspectiva, não há diferença entre o homem está se recuperando e o homem recupera-se, ou entre o homem está caminhando ou cortando e o homem caminha ou corta. Coisa análoga sendo aplicada aos demais casos. Então, o que é esse segundo caso? Segundo caso de ente, tá? Possível interpretação. É o ente em uma das 10 categorias aristotélicas. É uma maneira de enxergar. Tá? Quais são as 10 categorias aristotélicas? A primeira. O que a coisa é? O que? E o nome dessa primeira categoria é substância.
Alguém sabe um exemplo de substância? Substância no sentido material mesmo? Isso. Ah, madeira. Cavalo. Perfeito. Exatamente. Sócrates. Sócrates. Homem. Esses são exemplos de substância. O que? Um cavalo. O que? Uma cadeira. Tá? Então, essa é... E uma cadeira é um ente. Por quê? Porque se enquadra nessa segunda possibilidade de ente. Certo? Que é estar em uma das 10 categorias. Qual que é a segunda categoria? Quantidade. Quem me dá um exemplo de quantidade? 55 laranjas. Cavalo? Ninguém mais? O fato de existirem várias espécies é um exemplo de categoria de quantidade? Bah, que pergunta. O fato de existirem várias espécies é uma... Pode repetir a pergunta? O fato de existirem várias espécies é uma categoria de quantidade? Não, porque aí a gente vai estar misturando as duas concepções. A primeira concepção, que é das categorias, que foca em um ente. Então a gente não está falando mais de fato, porque um fato é uma proposição. Certo? É uma descrição. A gente está falando só de ente. Tá? Então, por exemplo, 3 espécies. Ok. Aí tu envolve quantidade. Mas o fato de existirem 3 espécies é outra coisa, porque já é uma proposição. Sim. Aí vira uma proposição Uma passível frase. de valor e não Isso. uma... certo, tá certo, Isso. tá certo. Não uma mera enquadração da categoria. Tá? Porque, por exemplo, o homem, isso não é verdadeiro ou falso. A cadeira não é Então, verdadeiro ou falso, né? Mas então, tipo, o homem, ele chega a ser uma categoria de quantidade ou não? Tem que ser um homem. Não, para que se envolva a quantidade, é preciso que se diga, se delimite a quantidade. Certo? Então, homem não delimita a quantidade. Mas- Homem delimita? Sim, um homem delimita. Porque homem e um homem é diferente. Fica muito ambíguo na língua, porque um homem pode indicar também mais um direcionamento do que uma Tá, quantidade. vamos supor que esse 1 é numeral, tá? É, tu depende, claro, vai depender do significado que tu quer dar, mas se tu tá te referindo à quantidade de homens que estão nessa sala que é um, envolve quantidade. Tá, Certo. perfeito. A próxima é que tipo de coisa? Ou a qualidade. Quem me dá um exemplo de qualidade? Alto? Belo. Robusto. Perfeito, exatamente. Essa é fácil. Né? 4. Com o que se relaciona? A relação. É a quarta categoria. Quem sabe alguma? Qual foi a pergunta? Um exemplo da categoria de relação. O que se relacionaria com as outras categorias? É uma relação doente. Uma relação que ele tenha. Yuri é filho de Franklin, não sei. Ok. Eu e ele? Intersubjetividade, transubjetividade são relações. Quanto? Não sei. Por exemplo. Essa cadeira tem o dobro do tamanho daquela. Vocês percebem que existe uma relação entre um ente e outro? Você está comparando os atributos do ente. Isso. Essa relação é se subsume na palavra dobro. Então é uma comparação entre entes. É uma relação entre entes. Não necessariamente uma comparação, né? Pergunta. Essa relação necessariamente tem que vir da categoria de quantidade ou de qualidade?
Não, mas olha só. A relação é uma outra categoria. Tá? Então eu posso falar. Eu sei o dobro de coisas que tu. Ou posso falar. A minha imaginação é maior que a tua. Ou a minha imaginação é mais intensa que a tua. Eu posso falar, tipo, a madeira da minha mesa é mais escura que a madeira da minha cama. Sim, pode. Pode falar isso. Eu posso falar também. Coração. Eu, Quer? eu posso falar, tipo, eu corri e tu ficou sentado? Eu corri e tu ficou sentado. Isso é uma Mas relação. é que aí já são duas orações, né? Vai ter que analisar as orações e tudo mais. Vamos ficar no simples aqui. Eu posso me comparar com o meu eu passado? Pode? Pode. Com certeza. É, tipo, estou mais bonito que ontem. Seria de relação também, né? Sim. Exatamente. Perfeito. Prosseguindo. A gente já falou da substância, da quantidade, da qualidade, da relação. Agora a quinta é onde? Que é o lugar. Certo? Então, essa é muito fácil, não vou nem perguntar. Uma coisa pode estar num lugar, certo? Eu estou no Brasil. Vocês estão no Discord me ouvindo. A sexta é quando? O tempo. Então, vocês estão me ouvindo hoje. Vocês poderiam estar me ouvindo amanhã, se eu fizesse essa aula amanhã de novo. Isso é do tempo, né? A sexta. A sétima é a postura ou posição. É literalmente a postura, a posição de um ente. Tá? Então, por exemplo, um ente pode estar deitado. Eu posso estar deitado na cama. Eu posso estar ereto, ouvindo outra pessoa. No caso, é a posição que tu tá ocupando no espaço mesmo, literalmente. Exatamente. É uma postura. Entendi. Não penso que se limite ao espaço, tá? Não necessariamente, mas é o que a minha imaginação é capaz de dizer agora. Por exemplo, eu posso dizer também que minha postura sendo rude ao conversar contigo, seria também? Eu acho que daí já é uma... Ou você está sendo educado ao conversar comigo? Eu acho que seria a mesma coisa, né? Sim. Daí eu teria que pensar, estar sendo educado. Eu acho que isso já teria um estado. Estado de ser educado e não a posição. Entendi. Tá? Essa sétima categoria é mais de posição mesmo. A oitava é em quais circunstâncias, o estado ou condição. Tá? Então, aqui um exemplo que o Aristóteles dá é calçado ou armado. É um estado. Então, por exemplo, eu estou armado. Vocês concordam que esse é um estado meu, certo? Essa é a oitava. Seria similar a eu estou correndo? Sim, exatamente. E aí tu poderia dizer, eu estou correndo no Rio de Janeiro. Né? Que já envolveria Aonde, né? lugar. A categoria... Isso, entendi. E tu poderia dizer, eu estou correndo no Rio de Janeiro neste momento. Já envolveria De tempo. tempo. Teria substância, eu, certo? Teria o tempo, o lugar, todas essas. A nona é quão ativo, ou qual o fazer, a ação, certo? Categoria da ação. Então, eu corro. A questão de correr envolve ação, né? Sim. E a décima é a paixão.
Ou compassivo, qual o sofrer. Né? Paixão aqui é de ser afetado, tá? A passividade de ser afetado por algo, por mim mesmo ou por algo externo. Então, por exemplo, a lenha é queimada. A lenha é queimada significa que ela está sofrendo uma Transformação do ser? Isso. Mas eu ia dizer mais, ela tá sofrendo algo passivamente, certo? Essa é a paixão. Muito bem. Todas essas 10 maneiras são maneiras de entender o ente. Tá? Isso eu me baseei no Categorias do Aristóteles. Tá? Agora a gente vai voltar lá pro livro. Agora que a gente... Sheffield, tu poderia Oi. me falar de novo aí, só pra me anotar aqui no chat de texto? Substância, quantidade, qualidade, Pode continuar. relação, lugar, tempo, posição, estado, ação e paixão. Foi. Então essa é a primeira concepção de ente. Tá? Então a gente vai voltar pro livro agora ali. Pra seguir o nosso rumo. Então ele fala assim: 1. Importa saber que, segundo afirma o filósofo no 5º livro da Metafísica, o ente em si mesmo comporta 2 acepções. Segundo a primeira delas, divide-se nas 10 categorias, que agora a gente já sabe o que é. Né? Olha quanta coisa tem por baixo dessa frase aqui. E a gente poderia falar muito mais sobre as categorias, tá? Foi só um breve resumo. Divide-se nas 10 categorias. E consoante a segunda, designa a verdade das proposições. A diferença desses significados está no fato de que, na segunda acepção, pode-se dizer que ente constitui tudo aquilo acerca de que se pode construir uma proposição afirmativa, embora isso nada acrescente à coisa. Neste segundo sentido, as privações e as negações são consideradas entes. E assim é que dizemos que a afirmação é oposta à negação e que a cegueira está nos olhos. Então como é que a gente diz que o olho está cego? Porque um olho cego é um olho privado da sua visão. Consegue entender isso? Um olho cego é um olho privado da visão. Mas como é que pode essa negação de algo que é a visão, no caso, né? Existir? Ser um ente. Ela é dessa segunda maneira. Certo? Não acrescenta nada à coisa. Mas é uma privação da coisa. Ou seja, um olho que tem ou tinha visão, não tem mais, ele é cego. Então ele sofre uma privação. E aí a gente pode dizer: o olho é cego. Que seria a mesma coisa que dizer: o olho corrompeu-se e não mais tem a visão. A gente pode resumir isso e dizer: o olho é cego. Que é uma privação desse ente. Todavia, aí ele continua ali no livro, considerando-se a primeira acepção, não pode ser chamado ente senão aquilo que acrescenta algo à coisa. Certo? As categorias sempre acrescentam algo à coisa. Se eu falo de um lugar, eu acrescento algo à coisa, agora eu sei o lugar. Se eu falo da quantidade, eu acrescento algo à coisa, agora eu sei a quantidade. Consegue entender isso? Sempre eu adiciono algo à coisa referida. Daí que, neste primeiro sentido, a cegueira e outros conceitos congêneros não constituem entes. Tá? Percebam, agora a cegueira já não é mais um ente, nesta acepção. Tá? Eis a razão pela qual o termo essência não deriva do ente tomado na segunda acepção, visto que, nesse caso,
se denominam entes a algumas coisas que são destituídas de essência, como é evidente se tratando das privações. Então, a cegueira, por exemplo, ela não possui uma essência própria. Por que não? Por que ela não possui essência nesse sentido aqui? Porque ela é uma privação da visão. A visão possui essência. Certo? Então, se a cegueira não possui essência, porque é uma corrupção da visão, eu não posso derivar o conceito de essência desse ente nesta concepção. Porque a essência não está ali. De qual concepção de ente que eu posso derivar o conceito de essência? Na primeira concepção. Porque homem tem essência. Correto? Então, a partir de um homem, eu posso derivar a essência. A partir desse ente. É isso que ele quer dizer aqui. Aí ele continua. O termo essência deriva, porém, de ente se este se tomar na primeira acepção acima mencionada. É por isso que o comentador de Aristóteles, isto é, Avicena, no lugar acima citado, afirma: o ente, tomado no primeiro sentido, é aquilo que significa a substância de alguma coisa. Ou essência de alguma coisa. 2. Uma vez que, conforme acima dissemos, o ente, considerado na primeira acepção, se divide necessariamente, essência significa algo de comum a todas as naturezas, através das quais os diversos entes são englobados nos diversos gêneros e espécies. Assim como, por exemplo, a humanidade, o fato de ser homem, constitui a essência do homem. E assim por diante. Tá, vamos ver de novo aqui esse parágrafo. Talvez nem todo mundo tenha entendido. Então, como a gente já sabe, a primeira acepção de ente é aquele que se divide nas 10 categorias, tá? Isso todo mundo entendeu, né? Não tem nenhuma dúvida quanto a isso mais. Aqui tranquilo. Tá, entendi. Perfeito. Dessa maneira, se o ente se divide nas 10 categorias, segundo a primeira acepção, segue daí que a essência que se deriva do ente, certo? A gente vai derivar o conceito de essência do ente, próprio ente. O ente tem essência. A gente vai dizer isso, né? O ente tem essência. Ou seja, a gente predica a essência do ente. Então ele continua. Necessariamente, essência significa algo de comum a todas as naturezas, através das quais os diversos entes são englobados nos diversos gêneros e espécies. Então, se eu falo que um ente pertence à espécie humana e ao gênero animal, a essência deste homem tem que englobar os outros homens. Por quê? Porque eles se submetem ao mesmo gênero e espécie. É aquilo que todos têm em comum, né? Enquanto gênero e espécie e mesmo enquanto indivíduo. Todos partilham. Isso vai mesmo. ser a essência. Ô, chefe, Isso mesmo. Oi. desculpa, ainda tô com uma dúvida na primeira acepção de ente. Ok. Aqui ele fala, o ente tomado no primeiro sentido é aquilo que significa a substância de alguma coisa. Só que, Kaique fala, a substância não é só uma categoria, e o ente no primeiro sentido não participa, não é todo dividido em todas as 10. Sim, aham. Mas veja o seguinte. Das categorias, elas todas se relacionam com a substância. Por quê? Porque para que algum ente esteja em algum lugar, ele tem que ser algo. Certo? Uhum. Não é um nada que está em algum lugar.
é uma cadeira, é um homem, é um raio, Certo. é um animal. Então Só aqui, com a palavra substância, ele quis referenciar o próprio conjunto, digamos assim. A própria. Como é que eu posso explicar? o próprio indivíduo. Ok. Ele quis referenciar com essa palavra que tudo isso que é englobado pelas 10 categorias a partir de substância. Digamos assim. Tá. Ô, Então, chefe, posso falar uma coisa? Oi. Então, tipo assim, é como se a substância ela fosse a, vamos dizer, a mais nobre das categorias. É como se Sim. todas as outras se predicassem dela. Elas não podem existir sem ela. Por exemplo, Sim. tem um Sócrates correndo, dois Sócrates. Mas nenhuma das outras 9 categorias existe sem ela. Isso. certo. Mas então o ente, ele na verdade, o ente é o indivíduo, né? Tipo, o Aí é que chefe tá. é um ente ou o homem é um ente? Aí é que tá. Não só. Tá? Aqui ele subsumiu tudo a substância, mas não só isso. Por exemplo, deitado é um ente. É um ente. Deitado. É um ente de posição, tá? Mas ele se predica de um outro. Quando tu for falar que alguma coisa, digamos assim, como é que tu vai entender o conceito de deitado? A partir de um ente deitado, tá? De um ente deitado. Este ente deitado vai ter substância, porque ele é alguma coisa. Certo? Mas podem existir diversos corpos ali, seres humanos, por exemplo, deitados. Todos eles estão deitados. Então, o deitado é um ente que existe enquanto a categoria de posição. Porque ele pode estar em diversos seres humanos que estão deitados, por exemplo. Certo? Então, claro, para a gente entender, para a gente chegar nesse conceito de deitado, a gente vai depender primeiro de algo que esteja deitado. De uma substância. Tá bom? Certo, então nesse caso aí do deitado, tanto, sei lá, a pessoa que está deitada quanto o próprio deitado são entes. Exatamente. Certo, certo. Ok. Então, no caso do homem, a humanidade é a essência. E vejam bem, aí ele não tá falando aqui este homem, eu. Ele tá falando do homem. O homem, a essência é a humanidade. O homem enquanto conceito, enquanto não definido, não sinalizado. Uma coisa que vocês têm que entender para conseguir entender esses livros de metafísica é que existe uma diferença entre esta caneta e caneta. Canetas, em geral. Porque tem diferença. Tá? A gente vai entender essa diferença mais pra frente, mas já tenho em vista que existe uma diferença. Então aqui ele tá dizendo a essência do homem, não deste homem, mas do homem, é a humanidade. O Sheffield, no caso, tanto das canetas como dos homens, vai existir algo que seja metafísico ideal enquanto homem, e aí tu vai ter a coisa que enquanto substância está na forma daquilo. E aquela Isso. coisa pode não necessariamente estar na forma ideal, né? Isso. A coisa fática é a coisa conceitual, né? E vê da seguinte maneira, ó. Qual que é o gênero do homem? Animal. O gênero do homem é animal. Ok. Mas quando eu falo animal, eu não sei ainda de qual que eu tô me referindo. Falo só animal. Certo? Não tá sinalizado
a qual animal eu tô querendo dizer? Ou será que eu tô querendo dizer sobre de todos os animais? Tá? Mas eu também posso falar o Vinícius, que é um animal. Este ser, esse concretizado, tem nele a animalidade. Ele é um animal. Mas também eu posso dizer animal. Os animais, sem sinalizar materialmente a que se refere. Conseguiu entender que existem as duas concepções? Sim, sim. Perfeito. Então a gente tem que se atentar muito a isso aqui, porque isso vai ter uma diferença. Tá? Aí vamos só continuar aqui. E, portanto, aquilo através de que uma determinada coisa se constitui em seu gênero ou espécie é aquilo que se traduz pela definição, a qual assinala o que é esta coisa. Então aqui a gente já tem o que é a definição. A definição assinala o que é uma coisa. Daqui se conclui que o termo essência foi mudado pelos filósofos para o termo quididade, quidditas. Então, agora a gente também tem a ideia de quididade. Por que quididade? Porque no latim, quid, quando a gente fala quid est, a gente pergunta o que é. Tá? Então daí que vem quididade. Que é a resposta se eu perguntar o que é uma coisa. Tá? É isto que o filósofo, no livro 7 da sua Metafísica, com frequência denomina aquilo que era o ser. Isto é, aquilo mediante o que algo tem o ser algo. O que ele quer dizer com isso aqui? Eu, Sheffield, tenho o ser humano. Tenho o ser humano, porque eu sou um ser humano. Então tem algo em mim que faz com que eu seja um ser humano, que é o meu ser. Tá bem? Então os predicados têm uma relação de posse aí? De posse? Você, como é que fala? Você é humano, você tem o ser humano. Ah, sim. De certa maneira, quando a gente fala tem, a gente quer dizer a gente participa, a gente materializa em nós esse padrão formal, esse ser. Né? A gente, como cristãos, a gente sabe que quem nos dá esse ser, quem nos sustenta dessa maneira, é Deus. Ele nos dá um ser, ele nos dá uma existência que, concretizada, é de um certo tipo. A maneira com que ele faz isso, com que nós sejamos de um certo tipo, é o nosso ser e a nossa essência. Tá? É a nossa existência e a nossa essência. Oi, quem ia perguntar alguma coisa aí? Então a espécie, nossa espécie, ela é parte do nosso ser? Sim. Exatamente. Mas ela não é o ser, né? Não. Não é. Ela faz parte do nosso ser. Exatamente. Perfeito. Ah, beleza. Uhum. Vamos continuar aqui que eu acho que vai dar uma esclarecida melhor também. Chefe, Oi. vou fazer uma pergunta voltando um pouco. Oi. Sobre a segunda acepção de ente. Quando a gente fala que, por exemplo, um olho é... Não, um olho é cego. A gente está falando por uma espécie de alegoria. Da mesma forma, a gente fala que, por exemplo, a gente tenta predicar algo a Deus. Por exemplo, a gente fala que Deus é simples. Na verdade, ele é a própria simplicidade. Tipo, uma espécie de alegoria. É uma analogia, né? Isso. Uhum. Entendi. Mas aqui no caso do olho é cego, não é uma analogia. O olho realmente é cego. Tá? Existe esse ente, mas é um ente nessa acepção de privação. O que quer dizer isso? Que ele realmente é privado de alguma coisa. Ele realmente corrompeu-se e não tem mais alguma coisa que ele tinha. Ou deveria ter. No caso, a visão. Né? Porque a função, a causa final do olho é enxergar. Um olho que não enxerga foi corrompido. Sofreu uma privação. Mas ele realmente sofreu isso, se ele é cego. É por isso que não é uma analogia nesse caso. Entendi. Tá? Muito obrigado. Beleza. Aí ele continua ali.
Denomina-se também com o termo de forma, apareceu a palavra forma aqui, foi interessante a coisa, já que por forma se entende a perfeição ou a certeza de cada coisa, conforme afirma Avicena no terceiro livro da sua Metafísica. Perfeição aqui, pessoal, vocês têm que entender algo realizado, algo em ato. Por exemplo, se eu chuto uma bola, ela entra no gol e para, fica imóvel, o movimento de deslocamento dessa bola agora está perfeito, concluído, realizado, completamente em ato. Porque a bola já cumpriu com esse movimento que ela foi submetida a realizar, né? Que é entrar no gol. Uma caneta que escreve, né? Sim. Isso. Isso também é conhecido por um outro termo, isto é, natureza. Tomando-se natureza na primeira daquelas 4 acepções que Boécio menciona na obra sobre as 2 naturezas. Segundo essa acepção, denomina-se natureza tudo quanto, de uma forma ou de outra, pode ser apreendido pela inteligência, visto que nenhuma coisa é inteligível, a não ser pela sua definição e essência. Tá? Aqui tem uma frase que vocês podem anotar e talvez de repente até memorizar. Vai ajudar. Nenhuma coisa é inteligível a não ser pela sua definição e essência. A gente vai entender melhor isso no futuro. Só vou finalizar aqui o capítulo para finalizar a aula. Assim é que o filósofo, no livro 5 da Metafísica, afirma que toda substância é uma natureza. O termo natureza, porém, tomado nesta acepção, parece significar a natureza da coisa, pois nenhuma coisa é destituída de sua própria operação. Operação no sentido dos movimentos que exerce para alcançar o seu fim. Certo? Em contrapartida, a quididade deriva o seu nome daquilo que se exprime na definição, denominando-se, contudo, essência, enquanto por ela e nela a coisa tem o ser. O que ele quer dizer aqui com a essência, enquanto por ela e nela a coisa tem o ser? Tudo que existe é alguma coisa. Tá? A gente não, é inconcebível existir alguma coisa que não seja nada. O nada absoluto não existe. Se tudo que existe é alguma coisa, essa coisa é esta coisa que é, né? Se uma cadeira existe, essa cadeira é cadeira, porque nela a essência da cadeira ou a cadeiridade se manifesta, está presente. Ou seja, ela tem o ser cadeira. A cadeira tem o ser cadeira. É por isso que a gente pode dizer uma cadeira é uma cadeira, porque ela tem o ser cadeira. E todas as coisas que existem têm um ser nelas que faça com que sejam o que elas são. Todas elas têm uma essência. Então, acho que essa é uma coisa importante dessa primeira parte aqui, de saber. Todos os entes, nessa primeira concepção, né, dos que existem, dos que têm existência, dos que se dividem nas 10 categorias, eles possuem uma essência. Tá? Porque é essa essência que faz com que sejam o que são. Simplesmente assim. Tá? E assim a gente finaliza esse primeiro capítulo. No próximo encontro, eu acho que a gente pode falar um pouco mais ali sobre a forma e a perfeição e sobre o sentido de substância enquanto natureza. Foi a última coisa ali que a gente leu. Pra gente poder seguir pro capítulo 2. Esse primeiro capítulo é bem complexo, porque ele nos apresenta uma série de termos. E agora, a partir do capítulo 2, esses termos vão sendo explicados melhor. Tá? A gente vai tendo alguns exemplos para entender melhor o que foi dito. E logo mais vai entrar matéria e forma, que vai ajudar a entender. Quando eu disse que uma coisa é a cadeira e outra coisa é esta cadeira, a diferença a gente vai ver vai estar na matéria.
Porque esta cadeira tem uma matéria que individualiza ela. Enquanto que a outra não tem uma matéria que individualiza. Não tem uma matéria assinalada ou simbolizada. Tudo isso a gente vai ver ainda. Mas acho que foi bem produtivo por hoje, né? Bastante coisa legal. Perfeito, pessoal. Então eu agradeço a companhia de todos e desejo a todos uma boa noite. Fiquem com Deus.